Olá, estamos de volta com mais um episódio do Maestros da Bola. E hoje vamos conversar com uma turma que faz a alegria dos torcedores do Ceará, ou não, né? Às vezes faz tristeza também, faz raiva também. Nas redes sociais, eu estou falando de Bruno Arruda, o Bruninho, e também Vitor Manuel, do Passado de Glória. Fala, campeão, como estamos aí? Satisfação recebê-los aqui no Maestros da Bola. A satisfação é minha, agradeço o convite de vocês. Vamos aqui bater uma conversa que só dá show. Estamos aqui só na resenha. Esse aqui é o Vitor e ali é o Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, né? O nome do local é Maestros da Bola, né? Então estamos no canto certo, né? De bola o homem entende aí. De futebol a gente entende. Essas cadeiras aqui já entrou grandes jogadores, né? Já, é verdade. Romário, entre outros, né? E agora tem mais dois craques aqui, ó. Mas da resenha. Camisa 10 da resenha. Aí eu não sei não, mas aqui tem um cabo bom de bola, meu parceiro Maurício Holanda Filho. Tudo bom? Quintela, sempre a satisfação, mais da bola aqui, né? Receber os meninos aí, tudo com um sorriso no rosto, pós-acesso, né? Vozão deu um trabalhinho, colocou emoção no negócio, mas no final, acredito que muito devido à força da torcida, muito devido à luz dessa galera aqui também faz o dia a dia do Ceará Sporting Clube e esse time subiu, porque quando a gente olha para um elenco daquele ali, algumas peças que a gente vai já também resenhar aqui um pouquinho, que são incompatíveis até com o tamanho do Ceará Sporting Clube, mas que no final deu certo. É aquela história do você estar dentro do G4 na 38ª rodada. Não adianta nada fazer o que o Novo Horizontino fez, né? É isso que a gente torce, fica satisfeito pelo Ceará, pela torcida, pelo futebol cearense e por todos aqueles que militam em relação ao futebol. Interessante, né? Que no programa de rádio e TV eu sempre falava isso. Novo Horizontino é a equipe mais regular da competição, sempre no G4, nunca saiu, muitas rodadas na primeira colocação. Aí na reta final, o time sai de G4 e fica fora do acesso. Cara, e aí, vocês... A gente sempre fala aqui, a gente, na TV e tal, a gente traz jornalistas, pessoas gabaritadas, que têm um currículo e tal, mas a turma sempre pedia, e o pessoal das redes sociais, e o pessoal das mídias sociais, e o pessoal... Então, cara, vamos abrir espaço com muita alegria, eu não tenho o menor pudor, eu tenho a satisfação de recebê-los aqui. E aí, e a alegria por ver de novo o Alvinegro conseguindo acesso? Cara, já tava mais do que na hora, né? Na verdade, não era nem pra ter caído, eu acho que foi fruto de uma má gestão, né? Acho que o Ceará tinha tudo para copiar dessa forma assim, o rival de manter mais do que 5 anos, que era o máximo que o nordestino tinha chegado. E por conta de uma má gestão, aquela velha panelinha dos jogadores, a gente acabou caindo no ano de 2022. Ano passado foi muito difícil, começamos o ano até bem ali naquela Copa do Nordeste. O rival não ganhou da gente ano passado, né? E esse ano da mesma forma, mas na Série B o Ceará não correspondeu da maneira que a gente esperava. Mas graças a Deus, em 2024, 2 anos de Série B, a gente conseguiu retornar à elite do futebol, né? E esse ano, 2024, é um ano que foi bom, né, pro Ceará em si. Conseguiu tirar o Hexa do Hexa, rival. Né? Papa Hexa. Tirou o Hexa do rival. Conseguimos o principal objetivo, acho que nem... Eu também acho que tirar o Hexa do rival esse ano também era um objetivo também do elenco em si. Quando terminou o Campeonato Cearense, eu acho que a gente não tinha foco no Copa do Nordeste. Acho que o foco maior, eu acho que era o acesso, né? E graças a Deus, no final do ano, conseguimos triunfar com esse acesso, né? Que foi um pouquinho complicado. Eu acho que a Série B em si, esse ano, foi Tem muita gente que fala assim, a Série B foi fraca. Eu vejo olho outro ponto de vista. O líder terminou com diferença de 1 ponto pro segundo colocado. Eu acho que, geralmente, se a gente pegar um Santos, um Palmeiras, um Corinthians, outras vezes é campeão com 8 pontos de diferença, 10 pontos. Eu acho que isso sim... Foi campeão com a menor pontuação da história da Série B. No meu ponto de vista... Uma competição que um líder é campeão com 8 pontos na frente, 10 pontos na frente, essa é uma competição fraca, no meu ponto de vista. Agora não. Esse campeonato, você viu que foi decidido... Na última rodada. Na última rodada, no último minuto. A partir dos 40 minutos, né, que começou a bagunçar com aquele gol lá do Goiás, será entrou no G4 de novo. Eu acho que foi um dos campeonatos mais difíceis, falando assim, em termos de... competitividade, né? Justamente. E o Ceará, com 64 pontos, entrou. Mas com os mesmos 64 pontos, o Novo Horizontino ficou fora. O que é uma pontuação muito alta. A gente fazia a perspectiva dos últimos anos, a menor... O
o menor foi com 62 pontos, que foi o Goiás, quando o Fortaleza foi campeão, acho que em 2018, mas aí tinha 62, 63... 64, cara, não conseguiu entrar. Quer dizer, de fato, foi muito difícil esse ano. E essa competitividade até o último jogo, até os últimos minutos, como o Bruno falou, de fato, acho que foi uma Série B difícil mesmo, cara. Uma Série B, o elenco, bem dizer, são tudo parecido, né? Isso acaba deixando o campeonato mais difícil, né? E eu vejo muito torcedor falar, o campeonato tava fácil. Eu não vejo nesse ponto de vista, não. Eu acho que em relação a elenco, você vê que o Santos também montou um time tava bem bom. Parelho, né? Tava muito... Ano passado o que a gente via era que os times dispararam muito rápido e o Ceará acabou ficando para trás, né? O Ceará terminou a tabela ali em 11º, 12º, não foi alguma coisa assim? Não foi um ano muito legal não, mas assim, diferente do ano passado, os times dispararam muito cedo. Esse ano não aconteceu isso, né? Todo mundo se manteve embolado ali até o final, do começo ao fim. É tanto que no final do campeonato... O Ceará podia... Se o Ceará tivesse ganhado no Valentino, não tivesse perdido, o Ceará podia terminar em segundo. Teve um momento do campeonato que o Ceará em 10º. Era 3, eu tô um pouquinho rouquinho, né? Que eu tô comemorando ainda, viu? Teve um momento que o Ceará tava em 10º, era 5 pontos do G4. A diferença era pouca. Faltando... E também a competição faltando, acho que 5 rodadas, o Ceará tava 5 do G4, né? Também. 33ª rodada, o Ceará era o 8º, o Sport era o vice-líder, com a diferença de 5 pontos pro G4 e 8 do Sport. Faltando 2 para acabar, o Ceará entrou no G4 e o Sport saiu, né? Exato. Não, foi muito difícil. Eu acho que foi bem disputado. Foi uma Série B equilibrada. Esses caras falam rival. Eles querem falar de quem? Rival? É Fortaleza? A gente não tem mais rival, não. É o Ferrinho agora. Nosso rival a partir de agora é o Ferrinho. Estamos de volta, né? Vão entregar 6 pontos pra gente. Né? Vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. Tá invicto aí, né, na competição? O time lá? Em casa. Espere nós chegar, esperem. Vai acabar tudo, viu? Não sei. Mas eles estão muito sorridentes, vamos começar aqui a cutucar a canelinha deles, né? Faz parte do negócio, né? Vocês fazem esse trabalho belíssimo nas redes sociais, é um nicho que está crescendo muito, principalmente na parte do esporte, parte de entretenimento. E eu queria saber de vocês como é feito o trabalho de vocês. Se vocês têm compromisso com alguém, se vocês têm compromisso com a diretoria do Ceará, ou se vocês são independentes, se vocês têm compromisso com alguma torcida organizada. Fala um pouquinho aqui para o torcedor conhecer como é o trabalho de vocês. Divulga aí quem não conhece, torce Ceará, como é que faz para acompanhar. Aproveita o espaço aí que vocês são da casa. Show. Para você que quer me acompanhar, Passado de Glórias lá no Instagram, em todas as redes sociais, na verdade. Estamos lá como Passado de Glórias. Já vou seguir aqui agora. Show. A gente também tá com planos para aumentar ainda mais nas outras redes sociais. Mas vamos lá responder em relação se a gente tem alguma ligação com a diretoria. A gente não tem ligação nenhuma com o Ceará. É só por amor mesmo. Eu comecei esse projeto tem 3 anos e meio. E de lá para cá... É só na força do empurrão da torcida, porque a gente vê que tá dando certo, a gente vê que a galera ri, a gente vê que a galera tá correspondendo lá no comentando, curtindo, compartilhando. E isso faz a gente continuar. Mas a gente não tem ligação com torcida organizada, não tem patrocínio, não tem nada assim, é nós por nós mesmos. Né? A gente tá pela resenha, ele trabalha, ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, a gente tá pela resenha, tá pra trazer, pra mostrar o nosso amor ao clube, né? De certa forma a gente consegue... trazer alegria, consegue aproximar pessoas distantes do clube, aproximar mais pro clube. Tem criança que chega no estádio. Diz que foi só por causa da gente. Tem criança, é um prazer estar lhe conhecendo. Tem criança que quer ir pro estádio para conhecer a gente, para ver a resenha de perto. E né? uma coisa que fez eu começar a fazer conteúdo pro Ceará foi porque na Copa do Nordeste, que o Ceará foi campeão em 2020, eu entrei em contato com todo mundo, com o Ceará, com o jornalista, com as páginas que faziam na época. Ninguém me respondeu porque eu queria saber. Na época estava em pandemia. E aí eu queria saber que hora que o avião ia chegar aqui, após a Copa do Nordeste, para fazer a carreata e ir lá pro drive-in que estava tendo no Iguatemi, né? Eles colocaram telão e todo mundo assistia dentro dos seus carros, no estacionamento. E aí eu procurei essa informação em tudo que foi canto, não achei. Aí mesmo um dia... Se revoltou, rapaz. Um dia eu vou criar uma página, eu vou achar um meio de comunicação para me levar tudo do Ceará pra galera. Então, tipo, hoje, você pode falar comigo aí, no máximo um dia eu tô lhe respondendo. Tipo, velho, acho que foi no dia que o Ceará subiu, no domingo, tinha mais de 300 mensagens. Mas quando eu parei, que eu baixei, assim, o ânimo, que cheguei em casa, tomei um banho, descansei, comecei a responder a galera. Porque é uma coisa que eu sei que muita gente procura. E gratificante o cara tá podendo responder a galera. Realmente, de jogo, ele que sabe como é
a procura é grande, a pessoa tá rezando com a gente tem que sempre responder. Lógico que não tem como responder todo mundo, né? Às vezes fica uma pessoa lá pra baixo, mas não é questão de o cara é besta, não, porque às vezes realmente não dá, entendeu? Porque dia de jogo muita gente procurando informação. Exatamente. A gente sem ganhar nem um centavo, a gente trabalha no Ceará, bem dizer. A gente dá informação de jogo, A gente faz tudo. A gente vende ingresso, a gente vende camisa, é tudo A gente faz o marketing do Ceará de graça, né? de graça. São eles que fazem sentido o trabalho de vocês, né? Então é uma troca, né? Justamente uma troca também, se a gente agradece também o clube também, que se não fosse o clube a gente não estaria aqui, né? Chegando um dia. Justamente. Aí eu até comentei naquele dia que a gente foi lá pra televisão, né? Infelizmente hoje a gente não tem essa troca com a diretoria, né? Que foi uma coisa que você também acabou citando, se a gente tinha alguma troca. Não, a gente não tem. E também a gente tem que ter muito o pé, uma pulga atrás da orelha, né? Porque a gente não pode criticar depois de amanhã, hoje é quarta, né? Amanhã tem eleição no clube. A gente não pode chegar e falar alguma coisa do diretor, porque, quer queira ou não, a gente precisa deles e se eles barrar a gente. Obviamente, não é para acontecer isso, né? Eles têm que saber lidar com as críticas, mas a gente tem também que ter esse cuidado, esse receio com o que a gente vai falar do clube. Porque, quer queira ou não, a gente precisa de certa deles, forma, né? a gente que posta conteúdo, a gente se depara com o quê? Nosso time rival, ele é aberto aos influencers, né? A gente tem muita amizade com os influencers, eles são muito abertos. Lá tá sempre o CT aberto pros caras. Tem amigo meu, tem amigo nosso também, amigo dele também. Que esses caras são bem próximos do clube. Talvez pelo momento que o Ceará passou, que foi 2 anos conturbado, talvez... Agora começa a ter mais abertura, acho que isso né? pode se levar em consideração, Pode, tá? porque vinha um momento difícil, né? Financeiro, Agora sim, Quando tá bem, né, cara? político também. Também. E Acaba que afastou uma galera... de certa forma, a gente é uma mídia que ajuda também, o clube também, né? A gente se sente meio afastado do clube, que a gente não tem a liberdade de conhecer o CT, conhecer alguma coisa. Eu tenho um sonho de conhecer a sala de imprensa, não vou mentir pra vocês, eu tenho um sonho de conhecer a sala de imprensa. Eu vou chegar lá, vai dar certo. Agora sim, uma coisa que já melhorou, né? Da época do Robson pra época do João Paulo, né? O João Paulo assumiu o ano passado, quando o Robson renunciou. O João Paulo ele abriu para mídia independente, né? Algumas páginas têm acesso hoje, mas é só páginas que têm vínculo com o jornal, que no caso é o Rodrigo Cavalcante, que ele passa informação, o Bora por Racha. Aí tem as meninas do Papo de Alvinegra. Bozão Cash também. Bozão Cash, entra. A galera que é mais voltada para informação, aí que se cadastrou como mídia independente, eles vão lá e deram abertura para ir para as coletivas, né? Então a gente já viu que teve um mínimo de abertura assim, né? A gente reza por tempos melhores que a gente possa ter acesso a eles. Seu Edson, a gente tá sem... Não tá no YouTube, é? Eu tô vendo aqui que estamos fora do YouTube, só pra gente confirmar aí, tá bom? Cara, estivemos aqui com o Haroldo Martins e ele falou, olha, a gente tá valorizando a mídia independente. A gente recebeu essa galera da mídia independente, bateu um papo e tal, a gente conversou com esse pessoal em uma sala e tudo. E aí eu fico surpreso quando você me disse que não tem oportunidade nem de acesso ao clube, não conhece nem a sala de imprensa. Eu acho que de repente a gente pode fazer esse link aí, enfim, eu acho que vale a pena. Pronto, a gente já tem muita amizade no clube, né? A gente consegue ter amizade com o jogador, com os fotógrafos, com a galera, os funcionários, né? Mas sim, não com a parte da direção. E uma coisa que pouca gente sabe, e assim, o Ceará não faz, nem que fosse pago, tem a visita ao museu dos troféus, com as camisas antigas, com o mural dos jogadores. Sim. Ninguém tem acesso. Aí, vez ou outra, tem aquelas ações da prefeitura, né? Que levar algumas crianças da rede pública para ir visitar. Sim. Mas a gente... Como é que a gente faz? Não faz. Tô surpreso. Tem que dar sorte, né? Tô surpreso. Cara, vamos falar de Série B. Vocês lembram de Série B? Não, nunca. Não. Já estive lá, eu não quis. Não conheço. Saiu agora essa semana a seleção da Série B e tivemos o ataque do Ceará, né? Eu acho que... Merecido. Eu acho que foi... Ailon, Saulo Mineiro e eu acho que os três, né, estiveram nessa seleção. E aí, claro, merecido, 59 gols, se eu não me engano, o maior ataque da competição. De fato, o artilheiro com 13 gols, o Eric Puga, o vice-artilheiro, o Saulo Mineiro com 11. Não, é o Ailon. Não, o Ailon com 10. É com 10. Eu vi 3 seleções. 2 tava os 3 do Ceará e tinha uma que tava o Guilherme. E inclusive puxaram o Eric Puga pra compor o meio de campo, pra colocar o Guilherme. Cara. Colocaram o Eric Puga de meio que um... Não, mas o Guilherme jogou muito. Jogou demais, mas o Eric... Não, ele foi o que mais participou de gols da Série B. O Guilherme salvou o Santos ali, o Guilherme joga muito, né? Ele...
Eu acho não, que mas do velho pouco jogou jogador mais que que sobra ele, do cara. Santos ali pra Série A, eu acho que o Guilherme tá no meio. Eu acho né? que unânime que tem que estar em todas as seleções é Guilherme, Pulga. Pulga e o Saulo. Lucas Lima. Lucas Lima. Ah, Lucas Lima. Lucas jogou Lima demais. também levou jogou o demais, esporte. jogou demais, jogou Principalmente o último jogo, onde o time paga, a gente já estava até discutindo no programa de rádio, e Isso, foi até um debate, exatamente. né? Que se pagaria, se não pagaria, eu digo, não tem nem o que pensar. Pode ficar tranquilo que vão pagar. Lucas Lima acabou com o jogo do Ceará. E o cara fez os 2 gols, que ele tinha feito um gol no campeonato inteiro e fez 2 no jogo decisivo. E esse jogo decisivo, ele tem um peso extra, né? Ele tinha 2 gols pelo esporte durante o ano. Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, né? E o brasileiro. Aí fez 2 gols no último jogo, né? Estranho. Ei, eu te mandei um novo link aí, tá? Houve um probleminha, já tem um novo link aí pra gente compartilhar. Agora sim, Maurício, eu senti falta, cara. Eu sei que assim, eu não tô questionando a seleção. Não, de fato, foram repórteres, foram jornalistas que têm bagagem, que fizeram a votação, pelo menos na seleção que eu vi, tá? E que tinha esses Eu 3. não cheguei a ver, por isso que eu fiquei surpreso pela ausência do Guilherme, mas... Pois é, que tinha os 3 do Ceará no ataque. Mas uma ausência que eu senti, não sei no lugar de quem, mas não estou dizendo que seria impossível, né? O Lourenço, cara. O Lourenço, eu acho que fez uma temporada muito interessante. É claro que a gente acompanha mais o nosso, né? A gente acompanha mais o Ceará em todos os jogos, a gente analisa cada partida, coisa que a gente não faz com mais força, com mais profundidade com os outros times. Mas eu acho que o Lourenço foi, cara, fundamental para essa campanha do Ceará também. Na minha humilde opinião, para mim, o Lourenço foi a melhor contratação disparada do ano. Acho que, beleza, o Ailon veio, agregou muito, mas você via claramente ali que, beleza, o Ailon tá aí. No último jogo o Ailon jogou muito bem, nos outros não estava muito bem. O Saulo assumiu a responsabilidade na reta final. Mas o meio de campo sem o Lourenço não tinha nexo nenhum. Mudava o time, né? Mudava. É um jogador que ele foi sobrecarregado a temporada inteira, né? Vamos voltar um pouquinho pro Campeonato Cearense, Sim. onde o Ceará entrou com essa missão, como os meninos colocaram muito bem. Entrou com essa missão de tirar o hexa do rival, como eles falam, né? Tirar o hexa do Fortaleza. E o Lourenço, naquele momento, ele foi muito sobrecarregado. Ele era o jogador que jogava todas as partidas, no começo da temporada, jogando de primeiro volante, correndo atrás de jogador. Cruel. E eu até entendo a ausência dele nesse tipo de seleção, como eu disse, não cheguei a ver, porque geralmente eles formam um meio campo só com 3, né? Para poder valorizar o ataque. E o Lourenço, realmente, nessas últimas rodadas, principalmente pela questão física da coisa, ele realmente tem um declínio técnico. Ele não conseguia terminar as partidas. Ele, dentro das partidas, variava muito, apresentava um futebol abaixo. Eu acho que, até mais do que o Lourenço, não sei se os meninos vão concordar, e o Quintela também, quem merecia estar nessa seleção, porque não vi grandes zagueiros na Série B, muito pelo contrário, era o David. David Ricardo, Era o David, pra mim. desde o Campeonato Cearense, ele tá... Tá muito bem. tá- Tanto que... tá ele foi o único que permaneceu titular no Ceará, não foi? Começou e terminou, bem dizer, né? Assim, é Campeonato porque eu acho também. que quando foi contratado, acho que a ideia do Mancini era dar uma renovada por conta da Série B do ano passado, mas os primeiros jogos, quem começou a titularidade foi Matheus Felipe e Ramon Menezes. Mas eu acho que por ser novos zagueiros e ver como o time se desempenhou ano passado, mas o David depois conquistou a vaga e permaneceu. E o David, né? por muito momento, com o Mancini, ele jogou como lateral. Lateral esquerdo. Até lateral, ele fazia também a função de lateral Porque também. ele não queria tirar Ramon e nem queria tirar o Felipe, ele fez ali de lateral esquerdo, né? O David Ricardo. E, cara, é muito bom atleta. É um cara que é novo é um ativo também, bacana né? do Ceará. Acho que tem 23 anos. 23 anos. João Pedro tem 20 anos. Foi outra surpresa. Provavelmente o David não fica também, né? No Ceará. Já as tem- propostas... já tem propostas na mesa, já. É um jogador meio de exportação. justamente. Não é à ele- toa que alguns times estrangeiros já andaram sondando ele. Eu acho que tanto ele como o Hércules do Fortaleza são 2 jogadores do futebol cearense que muito em breve a gente vai ver eles atuando aí na Europa. Que é o caminho. São jogadores acima do nosso padrão de futebol, falando tecnicamente. Vocês tinham escutado alguma coisa sobre contratações? Já não. Já. Isso começou a Não, surgir ontem, né? começou a do Fernando Sobral, né? Ventilaram ontem Fernando Sobral, né? Mas aí o presidente, por conta da eleição, não quis comentar sobre, né? Porque amanhã... Já assinaram com o Tadeu?
Tá precisando, viu? Pode vir uma boa. Pra Série A, meu filho, Tadeu. Tu Tadeu acha, cara, uma boa? Tu acha Eu que acho, Ceará eu acho. O Ceará não tá bem servido de goleiro, não? Não, Não, pra eu acho que supriu a Série B. Eu É a- bom goleiro Bruno, é eu- bom goleiro eu- Richard. eu Mas eu acho sou- que pra Série A Ele é um precisa baita de um do goleiro. Eu cabe acho, mais um eu goleiro acho junto. que o nível é muito baixo dos goleiros do Ceará. É mesmo, eu acho cara. que para Série B, ok. E eu sou um grande crítico do Richard. A galera, ídolo, não sei o quê. Mas eu sempre tenho uma pulga atrás da orelha com o Richard, porque o Richard chegou no Ceará em 2019. 5 anos no Ceará. E aí ele veio conseguir se firmar de titular quando? Ano passado, depois de 4 anos, né? Que ele fez aquela baita Copa do Nordeste, pegou os pênaltis. Mas de- esqueça tudo, o homem é ídolo. mas agora. depois se quebrou. E aí, novamente, esse ano fez a mesma coisa. Pegou muito no Campeonato Cearense. Foi campeão, né? Pegando 2 pênaltis. E aí, novamente. Mas assim, eu acho que de 5 anos, um goleiro que veio para ser titular após a saída do Everson e foi banco boa parte dela, eu acho que para mim ele não cumpriu o papel que ele deveria. Eu acho que ele poderia ser mais do que ele foi. E eu acho que ele também... Não, tem mas pra compor elenco, dá super certo. Pra compor elenco, um reserva, o cara se machucou, dá certo. O Ceará hoje Mas- seria Bruno, Fernando Fernando Miguel e o Hitz. Fora Cara, o que veio do Floresta e o outro que nem jogaram, né? O Daniel e o Michael Clayton, né? Michael Clayton, Um do, é verdade. um do Floresta e eu acho o outro do Ferroviário, alguma coisa assim. Eu acho que esse problema que ele fala do Richard aí é muito devido às escolhas do Mancini. Justo. Eu acho que não tinha sentido nenhum, naquele momento, ele trazer o Fernando Miguel. Porque, na minha opinião, até porque um jogador que não conseguia jogar, como eles falam, no rival, não poderia chegar no Ceará outra? com a cartada de peça indiscutível. E outra, o Fernando Miguel, ele chegou no Ceará com 39 anos e fizeram um contrato de 2. O cara vai terminar um contrato com 41 anos. E ninguém aqui... Todo mundo que estudou o mínimo de biologia sabe que quando a pessoa vai ficando mais velha, o reflexo vai diminuindo. Depende, né? O Embora Fábio seja- aí, independe, né? O Fábio é um monstro no futebol, Embora né? seja uma posição... Tá aí, É exemplos. uma posição Não, que é. não São- exige são- muito da idade, não. É, eu sei, mas tipo... Ele- Exige. Mas- Exige, mas não é a mesma coisa. Exige. Depende o cara, do caso, o cara tem que depende ter do caso. rapidez, o cara tem que ter... Ó, vamos lá. Fora o Fábio, me diga nos últimos 10 anos quais goleiros chegaram aos 42 anos num alto nível. Fora Acho que Marcos Rogério chegou, Ceni. o Marcos também chegou a certa idade também Dida. no futebol. Dida Teve- chegou no mas grande teve nível. bastante- O Jo- Magrão goleiro- no esporte, ele se aposentou não Magrão, mal, né? Magrão. Mas aí a gente tá Tem- falando tem goleiro... alguns nomes. Tem alguns. Aí também nós estamos botando Não, goleiro que tem no Brasil alguns, é... tem alguns poucos em 10 anos. Eu tô falando de 10 anos, dá 20 times, né? Vamos botar 200 times, a gente tá escolhendo 2, 3, 4. É muito Aí é também pouco, pra irmão. goleiro É também é um pouco, mercado irmão. também que é difícil você É achar um pouco. goleiro destaque, Mas né? eu posso falar uma coisa aqui? O problema do Fernando Miguel não era a idade. Não, tô falando do Não, O Flávio. problema do não. Miguel é porque ele não é um goleiro tecnicamente, por exemplo, superior ao Confiável. né? Richard. É. Pra mim, ele não é superior ao E aí, Ai. outro ponto do Richard. Ele bate de frente com o João Ricardo. Antes do Fernando Miguel, ele tinha o João Ricardo. Meu amigo, o João Ricardo pegou tudo nos últimos 5 anos. Pronto. Aí a gente vai entrar no Por onde quesito- ele passou, o cara pegou tudo, É, a irmão. gente vai entrar naquele quesito. Veio pra ser o substituto do Everson, 2019. Aí veio ele e o Diogo Silva. Não sei se vocês se lembram, no Clássico Rei Centenário, de 2019, que ambos os times jogaram com aquela camisa que tinha um cordão. Aham, Pronto. lembro. Aquele jogo foi 0-0, mas o Richard, ele espalmou todas as bolas possíveis. E eu acho que a partir dali ele começou uma como é que chama? Não é nem desconfiança, eu acho que- desconfiança. É, desconfiança, pronto. Mas aí, tipo... Não trouxe a confiança, né? Ele não deu uma sequência muito legal pro time. Aí quem foi que assumiu a titularidade depois de algumas 10, 12 partidas? Diogo Silva, que era pra segundo, terceiro goleiro do Ceará. Diogo Silva assumiu e pra mim fez um baita brasileiro. Pois é, seria segundo ou terceiro goleiro do Ceará, mas quando saiu daqui pegou tudo também onde passou. Justamente, Então, assim, e outra, cara, batedor de pênalti, Pois né? é, então E aí a gente tem que analisar isso. É. Não é porque não jogou. Às vezes é opção de técnico, às vezes Tadeu é... também passou aqui também, né? Exatamente. 2016, reserva do Tadeu Everson. também passou aqui Exatamente. também. Então, assim, É, cara... Não teve a oportunidade, Aí só né, pra dar também. sequência... Eu não estou defendendo, Não, eu assim- tô só levantando questionamentos. Aí, só pra dar sequência, 2020, era Richard, o Diogo Silva saiu fora, chegou Fernando Praz. Por nome, Fernando Praz assumiu a titularidade. Fernando Praz acabou com o time também. Veio final de Por carreira, conta né? da idade, eu acho também, né? Aí é um exemplo. Aí, eu acho que ele acabou com o Ceará.
Aquele jogo do Ceará e Palmeiras Copa do Brasil, tanto ida como volta, ele toma 3 gols que, pelo amor de Deus, o jogo da ida, né? O Vina até na volta consegue fazer 2 gols e tal. Mas a ida, aquele 3-0 no Allianz Parque, foi loucura, velho. 3 gols ali, talvez que por culpa da defesa, beleza. Mas o Fernando Praz podia ter evitado 1 ou 2 ali, né? E aí, reserva do Fernando Praz, entra na reta final do Brasileiro, pega muito o Richard. Começo do ano se lesiona de novo. Aí chega o João Ricardo em 2021 e 2022. Rebaixado, vai pro Fortaleza. Passa 2 anos na reserva. 2023 assume a meta, né? Aí ano passado quem era aquele Aguilar, meu Deus do céu, macho. Ô goleiro ruim, mano. Paraguaio. Assim, O Lorima, que era do Paraguai. Reserva da seleção do Paraguai, mas como é que pode, né? Fraco. Aí beleza. Ele saiu, aí depois, pouco tempo depois, trouxeram o Bruno. Richard se lesionou, o Bruno assumiu. Aí, por conta da birra do Mancini, foi sacado e colocaram o André Luiz, que fez aquela lambança, várias A partir lambanças. de hoje, Birra do Mancini, Mancini, meu amor. Mancini é gênio. Mas é isso, acho que Tá. não tem muito o que conversar. Goleiro, precisa. Precisa. De goleiro. O elenco, acho que o elenco do Ceará, visando Série A, Vai ser feito quase todo. tem que ser desfeito quase todo. A gente tem que ser sincero, o elenco ali eu pra acho Série que A não é nem dá. a gente tá falando isso porque a gente quer melhor. Mas é também por questão de contrato. Se tu for ver, o Ceará, por não ter questão financeira, não ter um patrimônio esse ano, uma receita, o Ceará trouxe muita gente emprestada, todo mundo vai embora agora no final do ano. Então o Ceará vai ter que fazer de um jeito ou de outro um novo elenco. Foi até uma boa pro Ceará isso aí também, porque pra um time que sobe, não tem como permanecer com mudar. um jogador de Série B, tem que... O Vide, o Ferroviário, né? Subiu da C para D, da D para C, não conseguiu se reforçar como deveria, e aí acabou que teve de novo esse Atlético descenso, Goianiense, infelizmente. por exemplo. Atlético Foi o Goianiense. time que mais perfeitamente. manteve uma base em relação à Série B e viu que Não dá. são competições Levaram o Janson de novo pra lá. diferentes. Essa dupla de zaga, cara, que finalizou com o Ceará, João Pedro e David Ricardo. Pronto. O João Pedro eu acho ele bem, porém ele dá uma certa insegurança também em alguns momentos. Eu vejo assim, Acho que às vezes ele dá desliga o... mas de certa forma ele ainda foi melhor do que o... Foi. É porque eu acho que não é questão de ser melhor ou pior. Eu acho que o Matheus Felipe não passou segurança na Série B. Acho que o Ceará tomou muito gol em cima dele. Cara, ele chegou tão bem. O cara Foi. jogou o Cara campeonato técnico, cearense. cara. de forma bem. impecável. Eu falei, meu irmão, pronto, impecável. esse cara... A questão É foi o que... novo Luiz Otávio. Aí ele endoidou também, né? Ele também Mas queria aparecer. ele brilhar. Mas vamos lá, é isso que eu ia Exato. dizer. Ele chegou bem de bola ou de comando, de equipe e aquela De história bola, do eu acho que- xerife? Eu acho que Também. os dois. Eu acho que... Só que Eu bola acho que não. ele no Campeonato Cearense ali contra o Fortaleza também, ele mostrava muita garra, vontade, Eu acho que né? tecnicamente Exato. ele Isso era é, bem, eu, assim. eu acho também que, tipo, também passa muito pelos clubes que o Ceará enfrenta, né? Uma coisa é você tá jogando no Cearense, não Mas querendo Mas as desmerecer. melhores partidas dele, por exemplo, Foi contra na minha foi no opinião, foi clássico. contra o rival. E Justo. justamente Não, com o pois é. elenco do Fortaleza Aí- melhor, né, esse ano Aí também. beleza, eu acho que gerou uma gratidão dele ali com o Mancini, e aí o Mancini começou a apostar. Cara, eu acho tecnicamente ele tava muito bem. Ele via muito bem. Depois ele começou a querer peitar e brigar. Cara, e não sei o que. A história do Aí xerife. mudou. Passou a É. ser indisciplinado, tomar muito Aí cartão. pronto, irmão. Aí atrapalhava muito Eu acho que ele foi Ceará. o jogador Até o que mais Richard se tomou... ajeitou no final de campeonato, né? Eu acho que ele tomou... Foi o que mais tomou cartão vermelho no ano. Tomou 3 cartão vermelho no ano inteiro, né? Agora sim, pra mim, o melhor zagueiro do Ceará, tecnicamente, se não fosse as lesões, Ramon Menezes. Pra mim é indiscutível mesmo? o Ramon. O problema do Ramon é que ele se machuca Se quebra muito. ele Agora, se quebra o muito. David também é muito bom, mas eu Discordo veementemente, mas respeito. eu acho Eu acho que David Ricardo pra mim não tem discussão. Pra melhor. mim Ricardo- ele foi bem, mas da mesma forma, acho que também às vezes peca, eu acho que também pela falta de Companhia, por exemplo, Justo. que ele joga numa defesa onde Agora ele sim. é a única essência dos quatro. Justamente. E é um cara novo, Vê, Eu como, a- eu pra acho- ser o vê xerife. como o David cresceu naquela período de ascensão do Jonathan. Pronto, era o que eu ia falar. Cara, Justamente. falando em zagueiro Justamente. e novo, e qualidade, parceiro do David. Jonathan, sobrinho do Heleno, né, cara? Cria da Mas base você do não Ceará. sabia, joga não. muito. Sabia Sobrinho não. do Heleno. É. E o João Marcos esteve aqui e falou, ó, o moleque tá chegando, eu tô treinando ele desde o Sub-13, o moleque tá chegando bem. E é sobrinho do Heleno. Cara, joga pra caramba. Joga. E detalhe, viu? Pra quem não sabe, o João Marcos falou aqui, na base ele era atacante do Ceará. Isso aí eu sei. Até que chegou uma época que Aham. ele falou, ó, cara, vamos tentar aqui. E ele sai bem demais, cara. Ele chega fácil lá na frente, ele tem velocidade, ele tem qualidade, né?
foi um nome muito legal que o Ceará conseguiu descobrir e ganhou uma grana também, né? Que vendeu pro Cruzeiro, né? Isso. Foi uma crítica Ele tá que jogando ainda? Tá Ele, jogando. ele estreou no final Será de semana. se livrou as dívidas aí com o Jonathan? Como é que você falou? Mas foi uma crítica que eu fiz ao valor. Não se compra um jogador daquela idade com aquela qualidade por esse valor. justo. Aí algumas pessoas... Mas Maurício, foi por momento, precisão do momento Maurício, também, foi né? a questão do momento e da multa. Mas o problema é que colocaram... inclusive, o Ceará fui bem informado em relação a isso, porque fiz algumas críticas e recebi a informação. O Ceará... o Cruzeiro pagou acima da multa, o que não é algo comum. E o Ceará ainda ficou com 10% dos direitos legal. econômicos do atleta. Legal. Porém, o erro para mim continua sendo, e não posso deixar de falar, é que colocaram um jogador na vitrine, sabendo, o Ceará sabia do potencial do garoto, com uma multa baixa. Então, por isso que o Cruzeiro não fez nem questão. Tanto que pagou acima. E a gente viu em 2, 3 rodadas que ele tranquilamente seria o melhor defensor do Ceará. Tem alguns detalhes que a gente precisa analisar, e aí não só na veia jornalística, mas também olhando a situação da diretoria. Para que você suba uma multa, você precisa subir o salário. E talvez, porque é proporcional, a multa é proporcional ao salário. Então talvez o Ceará naquele momento não tivesse condições de pagar um valor X de salário para o Jonathan, para que compensasse uma multa mais na frente. Eu sei que quando você tem a visão, quando você é visionário, você percebe, cara, esse moleque aqui pode me trazer alguma grana. Mas às vezes você tem a visão, mas não tem a grana. Não tem a grana. Então, assim, pode ter sido isso. Eu não tenho informação. Mas isso é fato. Com certeza foi. A multa é proporcional ao salário. Será que não tinha como pagar um salário maior para poder compensar? Igual naquela época que o Arthur estourou também, né? O Arthur recebia... Acho que era... Eu acho também que saiu muito barato pro Palmeiras, né? Saiu na época por 5 milhões de reais. O Arthur recebia pouco, mas quando começou a... Piada. Pra quem não lembra, o Ceará pegou o dinheiro do Arthur. Quem foram os 3 jogadores que foram negociados naquela época? Os meninos aí têm a memória melhor que a minha. Foi o Everson e o Felipe Jonathan, né? Everson, Felipe Jonathan naquele e Arthur. período. Isso. E com dinheiro o Ceará trouxe o Leandro, Cachaça o Wesley e o Wesley. Adquiriu os direitos. Comprou o Wesley por 4 milhões. 4.4 e o Cachaça por 5.4. Eu lembro 5.4. E aí é uma coisa... Foi bom tocar nesse assunto, porque era uma pergunta que eu tinha aqui para fazer. Um cuidado que vocês que são torcedores, e às vezes a gente que é torcedor, todo mundo aqui é torcedor. Se a gente está trabalhando no futebol é porque a gente alguma hora torceu para algum time. E esse é o que eu queria que vocês falassem também a respeito disso. Cuidado que vocês têm que ter de não transformar a opinião do torcedor com a da formador de opinião. Hoje vocês formam opinião. Eu vi aqui, acabei de seguir vocês, vi o tanto de pessoas que se utilizam das informações de vocês. Por exemplo, o Leandro Carvalho, não vou usar o termo que para ele gostava, mas para mim é pejorativo, eu não gostaria de ser tratado dessa maneira. Na volta dele, ele pediu para não chamarem mais ele. Né? É um jogador que não fazia parte dos planos do Ceará e foi trazido para agradar a torcida, porque a torcida queria. E, por exemplo, foi prejudicado, porque eu lembro da época, um colega meu, jornalista do Rio, disse: Maurício, por que o Ceará está adquirindo os direitos do Leandro Carvalho? Eu digo, cara, ele é um cara muito querido pela torcida. Ele disse, cara, o Botafogo está querendo se desfazer dele, né? Se livrar. Por que vem alguém e compra? Estranho. E logo se viu que era o dinheiro de 2 jogadores ainda com idade de base, né? Felipe Jonathan, Arthur, que vieram a brilhar. E o Everson, né? Que hoje é um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Então, Perfeito. O Ceará fez um péssimo negócio naquele momento. Né? Eu acho que a questão do Leandro, ele começou ali... Ele chegou em 2017 para subir o time junto com o Lima e o Elton no ataque, né? Eu acho que ele faz uma Série B muito decente e ele cai na graça do torcedor pela resenha, né? E aí, em 2018, ele retorna, eu acho que é pro Paysandu, é pro Remo, e logo depois é vendido, só joga 2 ou 3 partidas pelo time lá do Pará, e vai ser vendido pro Botafogo. Ceará precisando de alguém, porque estava em um declínio, né, na Série A de 2018. Ceará trouxe Juninho Quixadá, aquele John Cardona, trouxe Leandro Carvalho, inclusive na estreia do Leandro Carvalho, faz aquele gol no Fluminense, né, que ele entorta o Gum. E aí eu acho que, pela Série A que ele fez, a torcida passou a ter
O olho da torcida brilhava pra ele. Aquele gol que ele fez no Corinthians também, né? Véi, ele jogou muito na Série A ali O pelo Ceará. Flamengo naquele No jogo 11 horas Flamengo, da no tarde, né? Corinthians. Justamente. Foi tipo contra time grande, ele né? jogou muito. E aí, termina 2018, o Ceará vai lá e compra ele 2019. O jogo do Corinthians aí já foi em 2019. 2018 foi o do Flamengo, foi aquele do Fluminense, mas o Olímpico foi em 2019 que o Galhardo já tava no Ceará. Mas aí é que tá. O problema dele nunca foi técnico. O problema dele é extra-campo. Verdade. Bola ele tem. Bola ele tem. Não é à toa que o nome dele é Leandro, né? E o resto. Então, O problema dele é externo. então, o torcedor, ele poderia ter brilhado Evitado, os né? olhos dessa forma. Mas o profissional que tá lá no Ceará não deveria ter ido nessa Isso. onda. Mesmo que fosse para agradar o grande patrimônio do Exato. Ceará, que é o torcedor. Cara, a gente vai ter uma eleição no Ceará amanhã, Amanhã. né? Quinta, né? Amanhã. Esse programa vai ao ar na outra semana, mas enfim, saiba que dia 27, dia 28 já rolou, já sabemos quem é o novo presidente do Ceará. Mas estamos ao vivo no YouTube, então tá valendo também. O João Paulo traz uma carga do Robson de do Castro. Robson de Castro, né, cara? Afinal de contas, ele era o financeiro durante Sim. aquela gestão e tal. E eu entrevistei o João Paulo na época que ele era financeiro, em 2014. Ainda era Evandro Leitão. E aí o Robson de Castro era uma eleição do Ceará. Era Paulo Vasconcelos, Robson de Castro. E o Robson de Castro não pôde ir no meu programa de rádio. Aí ele enviou o João Paulo, na época era financeiro. Então, ele traz isso, nessa carga de Robson de Castro. O torcedor é meio atravessado com Robson de Castro, com essa sequência. Será que, quando você olha João Paulo, campeão da Copa do Nordeste, porque Nós vinha conversando A isso gente hoje, veio né? conversando porque isso já hoje. é João Paulo, tá? É? Já é João Sim. Paulo. Ele impede o hexacampeonato do Fortaleza, o que seria, na história, inédito. Inédito. Ceará é penta, Fortaleza penta, mas hexa ninguém foi. João Paulo, na diretoria do Ceará, impede o hexa do Fortaleza. E agora consegue um acesso que o Ceará estava penando, meu irmão. Penando. E precisava voltar. Se fica mais um ano na Série B, é menos grana, pelo menos 50% a menos do que ele vinha recebendo. Quer dizer, seria terrível para o Ceará. E o João Paulo, dirigindo o Ceará, consegue esse acesso. O torcedor mudou a opinião em relação ao João Paulo, lembrando que tem outra chapa, tá? Pedro Gabriel. E João Paulo. São dois que estão na disputa. Vamos lá. Eu acho que a galera vai sempre ligar o João Paulo Robson, quer queira ou não, mas assim, a gente não. Ninguém aqui é juvenil do jeito do futebol deixa de falar, né? Ninguém aqui é juvenil pra ter essa dificuldade de entender que se o Robson faz um trabalho decente ali em 2022, Ceará se mantém, classifica. Porque até o fim do primeiro turno, quem tava caindo era o Fortaleza na lanterna e o Ceará tava pegando zona de classificação de Sul-Americana. Se ali continua Tô nem falando de Fortaleza cair. Tô falando do Ceará se manter. E o Ceará quebra aquela sequência ali, aquele tabu de 5 anos do nordestino, né, na Série A. Sim. Era indiscutível que talvez o Robson fosse ser um dos maiores presidentes da história do Ceará. Por tudo que conquistou. Primeiro Copa do Nordeste, acesso, cearense. Ganhou 2, né? Que 2020 ele também tava. Eu ainda acho mais importante. E aí eu acho que o Robson teria tudo para se tornar. Só que eu acho que da forma que ele levou, contratando Dentinho, Jô, esses caras já... Depois assim, não dá pra dizer que os caras estavam jogando. Ali é aposentado. É brincadeira, né? Ali é aposentado. Eu acho que da forma que ele tocou a banda aí, né? Ele levou o barco. Eu acho que foi o prejudicial ao time. Eu acho que se ele faz uma contratação pontual ali e tal, não trazer esses dois caras que não tinham salários baixos, tinha tudo para mudar o panorama do Ceará. João Paulo... Ele conseguiu acertar também o João Paulo nas contratações também que para compor elenco para a Série B. Realmente a gente tava sofrendo muito, porque a gente já tinha só um time no início da Série B. Nas contrataçõezinhas já deu para uma certa melhorada. Aí vamos falar agora do João Paulo. O João Paulo, na minha visão, é o seguinte... Não deixa de ser o suplente do Robson de Castro. Todo mundo vai ligar ele sempre ao Robson. Mas em relação a ele, o que é a torcida, o que é que eu vejo? Que ele, como a torcida chama, né? A marionete do Robson. Mas vamos falar de trabalho? Eu acho que ele errou ano passado em colocar... Eu acho que tu pode me corrigir. Juliano Camargo foi o Robson, foi ele que trouxe. Juliano Camargo e o Alberci, que teve a mudança.
Tu lembra se foi o Robson ou se foi ele? Não me lembro. Eu acho que era foi o o Robson Robson. ainda. Foi o Robson, né? Enfim, é tanto que... Mas João Paulo tinha uma influência, até porque ele gosta muito do trabalho do Albeci, por exemplo. Sim. O Albeci, inclusive, ele é Robson. conselheiro, né? Ele é sócio proprietário do Ceará, né? E aí, eu acho que foi uma errada manter aqueles caras, porque era aquele departamento de futebol que queira ou não, contratou esses jogadores medalhões aí que acabaram afundando o clube. E eu acho que o João Paulo deu uma acertada enorme, tirando esses caras da diretoria. E aí eu já acho que ele começou a largar a mão do Robson. Acho que a galera pode até me criticar por estar falando isso, mas assim, eu acho que o João Paulo ele fez um trabalho ok, digno. Assim, eu vou ser duro agora, porque era mais do que a obrigação dele colocar o time na Série A de novo. E eu acho que foi uma baita acertada trazer um CEO, né, que é o Danilo Bittencourt, e o Lucas para a diretoria de futebol. Exato. Perfeito. Eu acho que foi uma acertada enorme trazer esses dois caras pro Ceará. Primeiro porque o Lucas tem um vasto conhecimento. Ele é muito fera. É verdade. Ele veio para substituir o Juliano, né? Que, Ave Maria, a contratação do ano passado foi tenebrosa, né? E só para finalizar, também tirou esse peso das costas dele, trazendo o CEO para assumir a parte do futebol, né? Ele ficou mais nas intoca, né? Excelente. Pois é, coisa que o Robson não fazia, né? Ele queria Acumulou assumir tudo. funções, né? Acumulou funções. Então, assim Manelzinho, resumindo, o que é que você acha do João Eu Paulo? não acho nada, pode conseguir. Assim como o João Paulo é muito vinculado ao Robson de Castro, o Robson foi muito tempo vinculado ao Evandro Leitão, talvez o presidente mais importante do Ceará, porque ele participou dessa transição e depois o Robson, por ter sido mais vitorioso, né? Mas, segundo o blog do Kempis, nosso querido amigo Kempão disse que Evandro Leitão está apoiando Pedro Gabriel a presidente. Verdade. Eu me encontrei com um amigo que ele é muito próximo ao Pedro Gabriel. E aí ele falou que numa reunião aí teve troca de ideias junto com o Evandro. Então, a informação aí tá correta. Evandro tá do lado do Pedro Gabriel. Aí é um Então, peso, né, tá cara? fazendo o trabalho de casa direitinho, viu? Aí é um peso, viu, Chapa? Porque vincular-se ao Robson de Castro para o torcedor... Ah, mas o torcedor não vota, né? Ah, Torcedor tem esse poder, eu, né? eu Aí acho, é complicado. Vamos voltar ali em junho, julho, na época que teve a votação pro sócio votar, né? Aquela assembleia. Evandro Leitão se ausentou. Foi onde a galera pegou muito, até entrando em termos políticos da municipal, né? Podia ter acabado com a campanha do Evandro para prefeito, mas enfim. O Evandro se ausentou naquele dia da eleição e a gente tem certeza que se o Evandro se diz apoiador do sócio-torcedor votar, e ele vai naquele dia ali, a votação termina em 112 a 108 ou a 106. O Evandro, com a influência que ele tem dentro do Ceará, ele converte ali 5, 6 pessoas. Era 5 menos para ele, 5 mais para o outro. Bem Então, mais do que isso. não, eu tô botando assim por baixo, né? Seria o suficiente. Suficiente, 5 pessoas, né? 6 pessoas ali para reverter a situação. Então, eu acho que o Evandro, indo apoiar o Pedro, é uma demonstração de que ele tá querendo, pelo menos, tirar aquele peso de, tipo assim, não, Robson de Castro e João Paulo agora é passado. Vamos tentar focar no sócio-torcedor, que é o que muita gente pegou no pé dele no meio do ano, e vamos tentar fazer um Ceará daqui para frente diferente. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma, assim, né? Na visão dele. Não sei se é o que ele realmente vai executar, mas pelo menos eu acho que é o que ele está tentando fazer. Desvincular a imagem do Robson, dele com o Robson de Castro. Que foi um presente que, quer queira ou não, a torcida tem um pé atrás enorme, né? Pode ser. Pois é, e achei que com isso o Pedro Gabriel ganhou uma força, viu, cara? Eu achava que já estava certo para o João Paulo. Acho que está certo ainda. Eu também concordo. Mas o Pedro Gabriel ainda ganha uma força... Eu acho que ele ganha uma força, mas não consegue Não é ganhar. Acho que suficiente, vai ser insuficiente. Porque assim, independente de quem ganhar, ou o João Paulo ou o Pedro, eles vão precisar fazer uma reformulação drástica no Ceará. Principalmente, eu acho que é um caminho sem volta essa questão do torcedor ter o direito de voto, sócio torcedor ter o direito de voto. É um caminho que, não sei se vai ser amanhã ou depois, mas vai acontecer. Vai acontecer. Outra coisa que o Ceará vai precisar, eu queria muito que os meninos falassem a opinião deles sobre isso, porque conhecem o dia a dia do clube, é a questão da credibilidade, o resgate da credibilidade. E eu estou esperando ver como é que se desenha essa reformulação que vocês tão bem falaram, como é que o Ceará vai fazer isso se hoje
o Ceará não tem a credibilidade que tinha alguns anos atrás. Então o Ceará ia no Grêmio, conseguia trazer o Lima, o Ceará ia no Rio de Janeiro e trazia o Vina, e por aí vai, montava um bom time. Trazia o Luiz Otávio, trazia o Everson. Como que o Ceará vai fazer essa reformulação se hoje o Ceará não tem um nome, digamos assim, limpo no mercado? Cara, vai precisar ser feita uma reformulação drástica, como vocês bem colocaram. Eu acho que sim. Acho que isso parte da diretoria. Eu acho que de um todo, né? Mas também do Ceará ter um nome de peso na diretoria executiva e também no diretor de futebol, que no caso é o Lucas, né? Mas assim, eu acho que com as boas amizades, eu acho que ainda dá para contornar isso. Obviamente, o Ceará acabou se tornando um clube um mal pagador, né? Entrou em 3 transfer bans esse ano por conta do Saulo Mineiro. Eu tava até dizendo pra ele na volta, eu falei assim, o João Paulo é o presidente mais cagado que eu conheço, porque ele insistiu na contratação do Saulo ano passado, trouxe o Saulo, entrou 3 transfer bans por conta do Saulo, e quem foi que decidiu a reta final foi o Saulo. Foi o Saulo. Verdade. Pra tu ver, né? Mas assim, eu acho que, quer queira ou não, o Ceará ainda tem um certo nome. Acho que a galera tem um certo respeito ainda. Não sei se pelo João Paulo, porque o João Paulo não chegou a pegar a Série A. Não sei quem é que resolve esses critérios dentro do clube de contratação. Mas eu sei que passa pela mão do diretor de futebol, que no caso é o Lucas. Uhum. Todo mundo fala que o Lucas tem muitas amizades, tem muita influência do Ceará afora, né? Então eu acho que também passa muito pela credibilidade que a diretoria executiva vai passar para os outros clubes, né? Tipo assim, aconteceu isso, mas hoje a situação do Ceará é essa, a gente não vai mais passar por isso, tá entrando receita daqui, entrando receita daqui. O Ceará tem que começar a provar que ele é um time de valor, que ele tem receita, que ele consegue brigar com outros times para comprar, até porque, eu não sei se vocês chegaram a ver, deve ter visto, que o Ceará subindo ia entrar pelo menos 120 milhões mais. Isso sem fechar contrato de patrocínio mais, né? Pelo menos, de televisão e outras verbas. Então, eu acho que o Ceará tem que começar a baixar a guarda dele e falar, sei que a gente passou por isso, isso e isso, mas não, nós estamos em outro momento agora. Passamos da Série B... O momento é outro, é outro. Então, vamos chegar aqui na Série A, vamos conversar, quiser que eu prove, tem que provar. Você tem que fazer um trabalho delicado, né? Podemos assim dizer. Você tem que baixar a guarda e começar a apresentar o que ele tem a oferecer também, né? E passando nisso, o Ceará tem que começar a aproveitar mais a base. Tá? Tirando o Jonathan, o último que foi vendido da base. Arthur e Felipe Jonathan. E antes disso? Não tem. Tempo, né? Então, acho que passa muito pela organização disso, né? O outro Arthur. O Arthur Vitor. O Arthur... Mas de fato, o Ceará, inclusive, cara... fez alguns stories comemorando é verdade. torcedor Tá da no Rússia. Zenit? Tá no Zenit, né? No Zenit, né? Mas, cara, a base, bicho, é fundamental, né, cara? Mas você vê aí o Ari, que investiu no menino Tiradentes, Atlético Cearense, Fortaleza, que é o Hércules, que pra mim joga pra caramba. Deve ser vendido agora nessa próxima janela. E por uma bolada, né? E grana. O Fortaleza está no novo momento, né? Não adianta, não dá pra gente querer comparar o Fortaleza de 5 anos. Sim. Né? Por isso que a gente fala assim, mas Arthur Cabral foi vendido barato, 5 milhões. Foi. Por tudo que ele representa e hoje em especial, o que ele já gerou de receita, foi pouco. Só que o Ceará, o futebol cearense, vive um novo momento. Hoje é diferente. Hoje o Ceará consegue negociar em euros. 1 milhão de euros, 4 milhões de euros. Não, que quem falou isso aí foi o Robson de Castro. O Robson de Castro falou no começo de 2021, quando ele contratou o... Aliás, em 2020, quando ele fechou o contrato com o Wesley lá, ele falou, agora a gente negocia em euros. Mas é a verdade, né? Mas é aquela verdade. questão do mecanismo de solidariedade, né? Que se não fosse ele, essas contratações aí, essas vendas tinham sido ridículas. Pois é, exatamente. Exatamente. Se não fosse o mecanismo de solidariedade, o Ceará tinha ficado a ver navios. Robson de Castro, bom ou ruim, alguma coisa ele falou que valeu a pena. Porque é fato. Sim. Isso é fato. Você pode ver aí, tem agora, a semana saiu aí alguém que estava, acho que foi o próprio Eric Puga. E a multa é em euro. Então, assim, se for para vender, vai ser euro. Não estou bem certo agora nos valores exatos. Mas, enfim, é um novo momento. A Série A é importante para o Ceará, como você falou, vocês colocaram aí, são 120 milhões, irmãos, a mais, fora as outras negociações que vão acontecer a partir de agora, porque o Ceará está na Série A. É importante também o time montar um time para permanecer. Eu acho que o principal objetivo do Ceará no próximo ano é permanecer. Não adianta o cara estar pensando, não, permanecer é essencial.
E a sequência do trabalho... Torcedor pode ficar chateado. Justamente. Mas esta é a verdade. A verdade é essa do momento. Mas o rival, né? Não. Mas o rival tá na 3ª colocação, na 4ª colocação, tá no G4. Tem que tá ver quanto tempo eles estão na Série A Irmão, também, né? Ceará tem que estar a cabeça no lugar. O Fortaleza vive um novo momento. E eu acho que passou Vai muito... ter que chegar na Série A pra permanecer. Acho que o que matou o Robson, a gestão do Robson foi olhar totalmente o Fortaleza. Fortaleza isso, Fortaleza aquilo, Fortaleza isso, Fortaleza aquilo. Ficar nessa comparação. Mais preocupado com o vizinho. Meu amigo. Cara, a gente vai finalizar o nosso tempo na TV, mas só pra gente concluir. Eu vou continuar no YouTube, tá? A gente vai bater um papo legal e aí eu vou botar vocês na parede aí. Ídolo, top 5, enfim. Como é que vocês lidam com os outros influencers? Como é que vocês lidam com a turma das redes sociais, fora Passado de Glória, fora Bruninho? Como é que vocês lidam? Vocês têm esse contato ou não? A gente tem contato com todos, a gente tem contato, entendeu? A gente... Algumas pessoas a gente não convive, né? Porque cada um tem... Cada um toma uma decisão diferente, assim, mas assim, em questão de amizade mesmo não tem. Tipo, todo mundo é amigo. Isso é mentira. Mas tem contato. Tem a parceria, né? Tipo assim, tá sabendo disso, tá sabendo daquilo. Tipo, eu, pelo menos como eu sou página também de informação, não é só... No caso dele é conteúdo de humor. O meu é conteúdo voltado para informação. O meu é tudo, né? Mas assim, eu comecei com informações. Então, tipo, eu tenho muito contato com as outras páginas. Tá sabendo disso aqui? Eu tenho contato com jornalista. Ei, isso aqui é verdade, isso aqui não sei o quê. Então, tipo, a gente tem uma certa parceria todo mundo, né? Mas assim, em questão de amizade, ser amigo, a gente até se junta vez ou outra para gravar com um ou com o outro. Mas de amizade, assim, é meio complicado. Acho que todo mundo tem uma vida, né? Todo mundo tem os seus afazeres. Mas, assim, eu e ele, a gente é mais próximo, né? Tipo, ele mora perto da minha casa. Tem legal. Esse diferencial também. Então, a gente tá sempre junto porque acho que a ocasião, né? A ocasião ajudou. Show de bola. Cara, a gente vai dar uma pausa na TV e a gente continua o episódio no YouTube. Pode ser pra vocês? Fechou. Sim. Não vai demorar muito não. Porque aquele papozinho de primeira, né? Olha aí. Acréscimos com a rapaziada das redes sociais, Bruninho e Vitor Manuel, Passado de Glória, que estão com a gente aqui para falar do Alvinegro de Porangabuçu. E ele também tá por aqui. Esse cabo é bom demais, mano. Joga futebol, comenta bem, é top. Maurício Holanda Filho. Inclusive, eu estive ouvindo o Maurício Holanda pai, Nilo Facundo e Aguiar Júnior no Confraria trio, né? Do trio. Confraria do Padrinho na semana passada. Que dia é hoje, hein? Hoje é... Já é quarta, né? Foi a semana, né? segunda-feira foi. Bate-papo legal, rapaz. Achei muito bacana. Pessoal, vem pra cá. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. Se você deseja tirar sua carteira de habilitação, pode ser moto, carro, carreta, ônibus, a melhor opção é na Autoescola Gênesis. São 11 opções espalhadas no estado, tá? São 11 filiais. Maracanaú, Fortaleza, Pajuçara, Groaíras, Camucim, Sobral, várias opções para você. Então, entra no nosso site autoescolagenesis.com.br e garanta a sua habilitação com seriedade. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. Deixa um abraço especial para o meu amigo Major Machado, ele que comanda brilhantemente a Machado Motos. Machado Motos tem as melhores condições para você garantir a sua motocicleta, tá? Pode ser nova ou seminova. São décadas, são anos, trazendo as melhores opções e condições para você. Um outro abraço especial é para o meu amigo Marco Gaúcho, do Safes, ele que é presidente do Safes Sindicato, e uma galera também que está do lado dele, trazendo sempre o melhor para os atletas profissionais de futebol no estado do Ceará, beleza? E tem mais um que eu quero falar, presenteando a rapaziada aqui, cara. Meu parceiro Fernando, lá da F, hoje eu estive lá. Olha aqui que top, cara. Aí é qualidade, viu? Aqui é qualidade. E ele mandou, lógico, né, o mimo para os nossos convidados. Eu não sei se foi preto e branco. Será que foi colorido? Será? Se for colorido aí... Aí, infelizmente, vamos ter que... Tem que trocar, tem que trocar. Tá bom, então esse aqui é pro meu amigo
Bruninho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, viu? E aqui para o meu parceiro Vitor Manuel. Eu queria só que vocês abrissem aí para ver negócio se aí tricolor é do aí agrado dentro, de não tem? vocês. Já aí é loucura, tricolor. Não tem que ir lá trocar. O negócio aqui tá Meu diferente, viu? parceiro Fernando, obrigado, cara. Olha O brabo, aí, o brabo. Vou fazer muitos gols com as camisas aqui, viu, mano? É preto e branco, macho. Tu pensou? Aí, É uma máquina. É top, viu, cara? tem que respeitar. Show de bola. Então manda um alô aí pra rapaziada aí da F, ó, o Fernandão aí, a galera. Obrigadão, Fernandão. Quiser chamar a gente pra uma resenha, a gente chama bem Chama nós pra pertinho, resenha viu? aí, patrocina nós aí que aqui é cruel. Cara, Tamo junto, brigadão. por falar nisso, eu estive lá hoje, né? Já vi lá a camisa do Tirol, cor mais linda, e o Maracanã renovou. Ano que vem, a F confecciona os materiais de Maracanã e também do Tirol, Série A do Campeonato Cearense e Fares Lopes, né? Enfim, Fares Lopes não, né? Esse ano já, mas ano que vem, Campeonato Cearense. E no dia 20 de dezembro vai ter aquele aniversário, cara, da F, aniversário do meu parceiro Fernando e uma comemoração que a gente vai fazer um jogo beneficente. Tem uma galera confirmada já, pô, Breyton, Romário, Juninho, Cearense, o Pio, uma galera. Turma boa aí. E nós estaremos lá, se Deus quiser e Deus permitir. Rapaziada, vamos lá para mais alguns minutos, batendo um papo. Pros dois, o maior ídolo da história do Ceará. Cara, que eu vi jogar Magno Alves. Que eu acho que... Também vi muito pouco do Sérgio. Mas pra mim, igual o Magno Alves não existe. Vou com ele aqui sim, também. Magno Alves era Era cruel demais. Mano a mano com o fora do- goleiro, o homem fora não... do normal. Mas assim, em relação à história do Ceará, o Gildo, né? Maior artilheiro da história do time. Vou no Magno Alves também. Que eu vi jogar Magno Alves, né? Pra ti, macho. Sérgio Alves. Ele fala assim, eu vi bem pouquinho, né? Pra dizer que é novo, né, Sérgio mano? Alves. Ei, vai bater porque na... A nossa gente geração viu muito, não aqui, foi? A né? gente viu muito, não foi? Geração aí, diferente. pós-malhação, ela tem uma Sérgio opinião. Alves, cara, pra ti? Pra mim, Sérgio Alves. Aham, legal. Sérgio O Alves. pessoal fala que Sérgio Alves mesmo. Assim, quem cruel, viu né? o Quem Sérgio via. Alves O jogava muito. Sérgio Alves pelos gols. Eu postei uma vez falando... Mas o Magno Alves, absurdo. Eu postei uma vez uma Fora resenha do normal. falando do Magno Alves, né? Que tinha saudade de ver ele jogar e tal. Um amigo meu falou, ei, mas por que tá Nutella, não sei o quê. Mancha, não posso dizer no cara que eu não vi. Eu vi Magno Alves. lógico, lógico. Não, Mas mas não, mas porque... a última passagem do Sérgio Alves foi o quê? 2009, não foi? 2009, Foi. 2010, Tá né? naquele Foi. acesso, Eu tinha 8 anos, velho. Eu sou 2002. Aham. Eu vi pouquíssimo dele, né? Eu vi mais do Magno. Do Magno eu tenho um pouco mais de convicção. Não, Magno Alves, É absurdo. brincadeira. O Magno Alves é um jogador que era... Hoje, nosso futebol, graças a Deus, evoluiu. Mas quando o Magno chega aqui, o nosso futebol não tinha jogadores trazidos, obviamente, que a gente já teve muitos craques aqui com aquele nível. Jogador de seleção brasileira. Sim. Então é diferenciado. Jogou Copa das Confederações em 2002, se eu não me engano. Magno Alves jogou. 2001, né? 2001, né, no Acho caso. que o torcedor No caso do Ceará tem torcedor que fica mais assim com o Magno Alves, que ele sai em alguns momentos do Ceará, né? Que o Ceará ele sa- precisava, Toda vez que né? ele veio, ele saiu logo. Ah, cara. Sai de alguma forma, mas é porque o homem jogava pra muita mim- bola, né, Mas mano? pra mim, macho, o cara fez 107 gols, velho. um absurdo. 107 gols é um absurdo, velho. Craque, Sempre craque. se tratou, cara. Eu conversei com ele aqui, era o outro estúdio ainda. Foi em 2022, eu acho. 2022, ou foi 21, 22. Já com 45 anos, ou quase isso, ele falou: cara, eu quero ainda me aposentar no Ceará. Vou conversar com o Robson na época, então era 21, né? É. Vou conversar com o Robson para no Campeonato Cearense eu ser o camisa 11 do Ceará. Doido pelo Ceará, cara. Doido pelo Ceará. Na época que ele fazia os vídeos e postava falando Isso eu acho vacilo do Ceará, bicho. E aí eu tinha acabado de começar a página, obviamente tinha pouquíssima influência. Não que hoje eu tenho muita, né? Mas assim, era uma coisa também que eu frisava muito. Eu pegava esses vídeos dele e soltava e marcava o Ceará e tal, mas obviamente nunca teve retorno. Mas eu acho que era uma coisa que seria muito bom pra todo mundo, velho. Nem pegasse ali o último jogo, bota ali 5 minutos, cara, velho. É isso. Mota não teve a despedida, que é ídolo. É ídolo. Ídolo. O Michel não teve despedida. O Sérgio Alves teve? Acho que não. Não. O Sérgio não teve despedida. Gigante Sérgio Alves. Não teve despedida. Magno Alves, doido, implorando. Não teve despedida. Eu acho que nisso o Ceará peca, cara. Tudo bem, eles tentam fazer aí algumas
campanhas, aí chamam moto e tal. Mas não é. Cara, Não é a mesma coisa. Era pra ter feito mais disso. É porque hoje em dia o Ceará visa muito isso aí, a campanha, né? Sempre tá trazendo camisa, trouxe Dimas esse ano, não foi, Foi, camisa do ano passado pra cá foi Sérgio Alves, de agosto do ano passado, que foi a Do Dia Sérgio dos Alves. Esse ano foi Mota, Dimas e Magno Alves. Tá trazendo de certa E o forma. Ricardinho, e a do A Ricardinho. do Ricardinho também teve também. 4 camisas esse ano. De certa forma é um reconhecimento, né? Eu acho que viu que vacilou no passado, né? Pra tentar trazer. Pode ser também, né? E tem dois que, na minha humilde opinião, não vão estar nesse rol porque não faziam gols, né? João Marcos. Mas que até mais do que o João Marcos e o Heleno. Se for falar de João Marcos, tem que falar de Michel e Heleno. O trio de ferro, né? Mas Ayrton, tanque de guerra, Sim. Absurdo. e o Ivanildo. O Absurdo. Ivanildo é Ivanildo é totalmente craque craque demais, de cara. bola. Ayrton não veio pra cá vocês ainda. que não viram, Craque. craque de bola era o Ivanildo. Craque. Volante, canhoto, craque. O Ivanildo teve aqui já. Agora, tímido, calado, Muito, na dele, jogador daqui, nunca... Craque. Não tem outro rótulo, não. Era mesmo. É isso aí. PV ou Castelão? Castelão. PV ou Castelão? Castelão. Os caras são Torcida do Ceará São Nutella botou- mesmo, velho. São Nutella. Não adianta não. Aí Não a adianta. torcida do Ceará bota 64 mil na não, segunda-feira, vou não, falar não, do não, PV, se pô. o PV dá fosse, mais não, dá mais se o não. PV fosse maior, meu filho, bota o PV 100 mil aí, mas Não dá mais não, é verdade. Não dá Tem mais condição não. Tem que ser ser um Castelão. Castelão em cima do Arena outro. Castelão. Que festa a torcida tem feito, né, cara? Agora com essas luzes de LED e tal. É espetacular. Os dois, mas estamos falando de Ceará, né? A justa torcida, mas estamos falando de Ceará. Que festa linda o Ceará tem feito nas arquibancadas. E vou dizer, viu, Maurício? Isso motivou muito esse elenco dentro de campo, cara. Sim. A força, o empurrar da torcida, eu acho que foi fundamental. O Saulo deu uma entrevista. Não, ou foi o Saulo ou foi o David Ricardo. Um dos dois deram uma entrevista após o jogo da Ponte Preta. Do João Pedro Choca, falando que torcida é essa? E é um cara que vem da base do Corinthians, Da base né, dos mano? Corinthians. Da base do Corinthians, que é um Ele das falou, torcidas eu mais... nunca vi isso antes. Então, daí tu tira, né? O cara que veio da base do Corinthians falar de uma torcida. A gente que trabalha com esporte de forma imparcial se emociona. Eu me emociono, cara. Quando eu vejo Cara, aquela do dia do festa aeroporto ali, na segunda-feira, né? Mas não vai dar quase ninguém. Segunda-feira, meu dia, mais 30. Que loucura. O pessoal bota mais de 30 mil, mano, É nas um ruas. absurdo. Eu pensava que a carreata... Segunda-feira vocês estavam com a gente, não era? Isso, foi na TV? manhã da tarde. A gente foi pra Carriaca e depois foi pra lá. Véi, Galera, a meu minha irmão. chinela tava pegando fogo de tão quente que tava, mas meus pés Tá estavam se derretendo a queimando. chinela da Deijinha também. Mas tava muito quente, velho. Muito quente e a torcida lá. Eu imaginava assim, você deve fazer uma carreata 30 mil lá pessoas. passado, domingo, mas a Ali- torcida que- carregou na segunda-feira a carreata. O negócio, Não existe. o negócio foi tão fora do normal, porque a intenção era só receber eles no aeroporto, aeroporto, e eles isso. pegavam o ônibus e iam se embora. Só que o negócio tomou uma proporção tão Ai, louca dizendo. que... O negócio foi até a sede acompanhando. E o talvez nem tenha a carreata agora no final de semana, porque Talvez geralmente nem tenha, porque já teve, no né? fim, no fim de semana seguinte, né? Talvez nem tenha, porque teve segunda-feira. Impressionante, cara. Tu quer ver uma prova disso aí que você tá falando e colocaram como dúvida? Que a torcida carregou esse time nas costas. Primeiro que tecnicamente não é um time brilhante. Sim. Tinha 2, 3 jogadores ali acima da média. Mas pega o retrospecto do Ceará nas últimas rodadas, em casa e fora. Em casa. Verdade. A nossa verdade, esperança também, verdade. quando tava faltando poucas rodadas, que a gente tinha muito jogo em casa. A gente sabia que era a torcida empurrava, né? Aham, De casa, né? A torcida carregou esse time nas Carregou. costas. Eu concordo plenamente, totalmente. E eu falo assim, nosso trabalho imparcial, porque eu me emociono com a festa do Ceará de uma forma assim extraordinária. E também com a festa do Fortaleza. Cara, o Fortaleza na Libertadores me emociona, irmão. Fazer um jogo pau a pau com esses times de muita tradição. Então, assim, o futebol cearense vive um momento mágico. Eu falava aqui com, não sei se você estava comigo, com Mauro Carmelho, né? Cara, Era o Balacó. era o Balacó. E ele também está encantado. A federação tem crescido, né? Tem subido degraus. E a gente vê isso. A gente é respeitado. Fui convidado para participar do Fox Sports, irmão, várias vezes. Por causa do momento do futebol cearense, entendeu? Obrigado, meu Deus, né? Futebol cearense subiu de patamar de 10 anos pra cá, que antes era, se a gente pegasse o recorde do Nordeste, era Pernambuco e Bahia, né? Aham.
Mudou totalmente. Hoje Pernambuco, o futebol Bahia. cearense é... Nós somos primeiro. Passamos Pernambuco e Bahia. Sim. Né? Com a ascensão do Ceará, não resta dúvida. E agora, não, nós já éramos. Já era, né? Tanto Não, é que a gente eu tinha digo mais. assim, porque a Bahia tinha 2 times na primeira divisão, né? Agora retorna o Mas, cearense, mas né? eu digo por ranking, né? Tanto é que a Sim. gente tem mais vagas para a Copa do Brasil pelo ranking. Mas agora, então, com o Ceará subindo, fechou. Fechou demais. Cara, e aí? Mais alguma pauta aí pra gente Eu bater? só queria... Fica à vontade. Tu disse que era imparcial, assim, que torce pros dois, né? Eu também torço pros dois times. Eu torço pro Ceará ganhar e pro Fortaleza perder, né? Só pra deixar essa ressalva aí. Sou torcedor dos dois times. Legal. Tu também? Do mesmo jeito, Só eu tô com o Ceará se curiosidade. der bem, eu falei se der mal. Ainda bem que eles usaram o termo educativo, né? Se dê bem, se dê mal. Não usaram, vamos parar por aqui, né? Legal. Rapaziada, aí, mais alguma coisa? Não, só falar que... Agradecer os meninos aí pela presença, né? E falar que realmente, endossando o que vocês falaram em relação à mudança de patamar do nosso futebol, né? Vou ilustrar de novo. Copa do Nordeste era uma coisa que não fazia parte do nosso métier. Legal. Não era uma competição pro nosso bico. E nas últimas 5, acho que 4, né? Ficaram aqui, né? É muita coisa. Estamos arrastando muita coisa, viu? Dos últimos, acho que... Estamos em 2024. As últimas 10, quantas finais tinha time cearense? Porque o Ceará foi em 2014, perdeu. Foi campeão em 2015. O Fortaleza foi campeão em 2019. O Ceará em 2020. Perdeu em 2021 pro Bahia na final. O Fortaleza ganhou em 2022. O Ceará ganhou em 2023. E o Fortaleza ganhou em 2024. Você já pensou, cara? Ele sabe a história do Fortaleza A propósito, também, né? em 2015... Ele acompanha o futebol cearense, rapaz. A Não, propósito- Eu tô te dizendo que eu torço por dois, mano. mas a cabeça dele aqui é cruel, ele Muito massa. pega as Muito coisas. massa. A propósito, em 2015, já era Robson de Castro. Sim. Era Evandro saiu, Robson de Castro assumiu. Mais ou menos o que aconteceu com o João Paulo Sim. também, né? Aham. Foi o Robson de Castro que salvou o Ceará da Série B. Ou o Lisca, não sei. Ou o Everson, com aquela defesa extraordinária ok, contra o velho. Macaé. Até hoje eu fico com medo daquela bola ali passar. Já pensou aí? Aquela do Tadeu também de domingo, né? Ali, duas defesas que eu vou lembrar pro resto da minha vida. A do Everson e a do Tadeu, mano. As do Tadeu. Pega muito, foram né, cara? algumas. É outro goleiro regular a vida inteira. O Aham. cara pega demais. Vitor Manuel, Passado de Glória. @Passado de Glória no Instagram. Muito obrigado, cara, por bater um papo com a gente aqui no podcast Maestros da Bola. Eu que agradeço a oportunidade, um bate-papo aqui fora do normal. Muito obrigado ao convite de vocês. Obrigado ao pessoal da produção aí também que tá organizando isso aí. Sempre que precisar, estamos à disposição, viu? Vamos precisar. Meu parceiro Bruno Arruda, o Bruninho. @Bruninho. _Bruninho, Underline. Arruda 10. Aí é, né? @Bruninho, _Arruda 10. Cara, muito obrigado por participar com a gente, os dois, né? No Resenha de Artilheiro, na TV Câmara Fortaleza e também aqui no podcast Maestros da Bola. Muito obrigado pelo convite, né? Vou mandar um abraço pra minha mulher, minha namorada, né? Que ela tá em casa. A rocha Eu do acho que ela câmera tá é aquela ali, assistindo. Mandar um forte abraço pra ela, um beijão. E agradecer o convite. A gente tá sempre à disposição. O pessoal manda mensagem pra gente tá sempre disponível. Hoje eu fiquei feliz demais hoje. Vocês deram oportunidade pro meu amigo que falar, porque ele gosta de falar, viu? Ei, mas Ricardo, esse podcast, mas ele fica daquele jeito comigo, mano. Porque eu fico falando, mano. Hoje eu saí daqui e eu venci na vida. Ele fala o que ele queria. O que ele nem podia falar, ele fala hoje. Ele tá a se complicar mais na frente, viu? Então, fico feliz pelo convite. Obrigado pela resenha. Maestros da Bola, que só craque de bola aqui, né? Então, obrigado pelo convite. E é isso aí. Estamos à disposição. Show de bola. Meu parceiro Maurício Holanda Filho. Cara, mais um pra conta, né, cara? Nada melhor do que quebrar o protocolo, né? Eu adoro quebrar protocolo. É verdade. Hoje foi totalmente diferente, foi uma resenha mesmo. Verdade. E é isso. Precisando, estamos às ordens, você sabe disso, é só convocar, você não convida. Vou precisar sim. A escala tá quase no ponto aqui pro rádio, TV e podcast. Adriano, meu parceiro. Hoje foi meio coisado pra ti, não foi? Agora o meu chefe gostou. Meu chefe gostou. Show, né? Valeu, Adriano. Valeu, Edson Cunha. Valeu, rapaziada. E agora, você que está com a gente no YouTube. Meu povo, se inscreve no canal. Custa o quê? Nada. Nada. Tem o quê? 2.000, 2.000 inscritos só? Tá pouco, viu? Tem pouquinho, macho. 2.000, pouco. 2.000 e pouco. Tá 2.000 na hora- inscritos. Vamos tá bater na hora pelo de menos... melhorar isso aí, né? Pelo menos 3.000, né? 2.500. Agora vai bombar, né? Os homens aí apareceram, né? Se inscreve no canal. Deixa o seu lá, diz. Não, é só
pra aproveitar aí. Sim, cara. O Ceará... Falar com o pessoal que tá aqui no chat, né? Acabou de sair a notícia que o Ceará tá encaminhando a permanência do Rafael Ramos e do Matheus Bahia. Bons nomes. Bons reserva. Bons não. Matheus Bahia não. Rafael Ramos não. Cara, eu acho. Bons reserva. Eu gosto. Bons reserva. Eu gosto. Eu acho que era pra ir atrás de melhores, mas... Sim, mas o olho assim, do tricolor Alexandre brilhou. Uma coisa não anula a outra. Sim. Né? Uma coisa não anula a outra. Vamos lá. Meu irmão, não vou enxergar não, cara. Deise Gomes. É minha mulher, minha namorada. É lá, por isso que... Clicou os olhos aqui, brilhou os olhos. Bruninho, o melhor. Cara, eu tô cego, brother. Ela volta aqui e fala, te amo. Acho que depois do... Enfim, pronto, viu? Como lembrei dela. Só na resenha, meu parceiro Só na Resenha. Cara, por que eu perguntei sobre as redes sociais, a galera, os influencers? Porque eu particularmente, nessa podosfera, tenho maior gratidão, maior consideração pela galera aí. Se eles têm de lá pra cá, eu não sei. Mas tá no bid, tá legal, parceiro, tá no bid uma galera massa. Já trouxe pra cá o pessoal de lá, eu não tenho besteira com nada. Só na resenha. Quem mais? O pessoal lá do Só Quem Tem Raiz no Futebol. Essa turma dos podcasts, pra mim, cara, são parceiros. A gente não é concorrente, a gente tá junto na mesma onda. E ele fala aqui, ó. Bom dia, resenha sensacional. Bruninho e Vitor representam o espírito... Caraca, como eu tô cego, doido. O espírito de torcedor alvinegro com muita descontração. Eu sei ler, é porque eu tô cego mesmo. Não é soletrando, não. Descontração e emoção, legal. Quem mais? José Pereira, Maurício? Vê aí pra mim, pelo amor de Deus. Aqui. Tu é fera. Acho que é José Peixoto. Peixoto, pronto. E só na resenha volta, seria uma boa a reeleição do João Paulo ou vocês preferem... Aí, a pergunta para vocês. Querem responder? Eu tô off. Melhor não se complicar, né, bicho? Mas eu já não tenho acesso ao Ceará, não vai me dar nada na minha vida, né? Então... Aí é cruel, cara. Eu vou dar as caras aqui, mas eu quero uma renovação, porque eu acho que do jeito que tá aí, ainda mais que o João Paulo pode ter subido o time, o João Paulo pode ter sido campeão cearense, ele pode ter ganhado a Copa do Nordeste, mas o que ele fez com o sócio-torcedor é sacanagem. Então, eu acho que pra mim, ele não tem o culhão, né, pra ser presidente do Ceará, então, Pedro Gabriel neles. Tá certo. Então, só reiterando aqui, Deise Gomes, Só na Resenha, José Peixoto, a galera que participou do programa aqui junto conosco. Valeu, povo. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com a rapaziada esse bate-papo. Vai ficar gravado aí, então compartilha aí que foi um papo legal, tá bom? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.